São 7 países envolvidos em identificar, monitorar e incentivar os sistemas alimentares sustentáveis em todo o planeta. Um desses países é o Brasil e uma das universidades, a UEPG. A professora Alessandra de Carvalho conta um pouquinho sobre a iniciativa e como a Universidade Estadual de Ponta Grossa vem participando. Está começando o Redes de Conhecimento. Meu nome é Alessandra Isabel de Carvalho, eu sou historiadora, eu fiz a minha formação, a graduação e o mestrado na Universidade Federal do Paraná, fiz o meu doutorado na Unicamp. Eu estou trabalhando na UEPG desde 2010 no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História. Eu faço parte de um projeto chamado FLOW, Food, Learning and Growing Partnership. Então, é uma parceria FLOW, que nós chamamos, que é um projeto também capitaneado pelos nossos parceiros canadenses. A coordenadora desse projeto é a professora Alison Bley Palmer, da Wilfrid Laurier University, do Canadá. Ela é também a responsável pela Cátedra da Unesco de Estudos em Alimentos, Biodiversidade e Sustentabilidade. Então, desse projeto participamos também eu, a professora Ive Nimo e o professor Robson Laverde e mais os nossos orientandos aqui da pós-graduação. É uma pesquisa que envolve 7 países, então somos nós, o Brasil, México, Canadá, Quênia, Austrália, Zimbábue e... me foge algum aqui agora. Mas, enfim, e no Canadá são 4 regiões onde existem essas equipes de pesquisa. Aqui no Brasil, então, a nossa pesquisa ela está vinculada ao território centro-sul do Paraná, onde existem os sistemas tradicionais e agroecológicos de erva mate. Então, assim, qual que é a ideia dessa pesquisa intitulada FLOW Partnership? A ideia é que a ideia é identificar, monitorar, documentar e apoiar sistemas alimentares sustentáveis. Então, o que a literatura, em geral, nos diz? Que os sistemas alimentares regionalizados, eles tendem a ser mais saudáveis, mais sustentáveis e mais resilientes frente às mudanças climáticas, sobretudo a emergência climática que a gente vem vivendo. Por quê? Porque os sistemas alimentares regionalizados, quando eles são circulares, os alimentos são produzidos e consumidos localmente ou regionalmente, os consumidores tendem a ter acesso a alimentos mais frescos, in natura, e também nós evitamos o deslocamento geográfico desses alimentos, que causa um grande impacto em termos de emissão, de poluentes e tudo mais. Então, um exemplo, as pessoas gostam de pensar, vamos comer, eu vou no mercado comprar um tomate italiano, porque vem da Itália, daí você vai pagar mais caro, aquele tomate tem uma grande pegada ambiental para vir da Itália até aqui, quando muitas vezes nós temos tomates orgânicos, agroecológicos produzidos no nosso entorno. Então, a ideia é nós fomentarmos esses sistemas alimentares regionalizados. Para isso, nós precisamos de conhecer esses sistemas. Então, assim, nós precisamos documentar esses sistemas. Então, o projeto como um todo, são 11 regiões no mundo que estão fazendo essas pesquisas, documentando esses sistemas alimentares regionais e fomentando esses sistemas, sobretudo através da agroecologia. Então, lá no Quênia, nós tivemos agora um seminário especificamente dentro do projeto FLOW sobre a agroecologia. Então, foi uma oportunidade muito interessante de conhecer o que os nossos parceiros quenianos, como eles vêm trabalhando com essa questão. Então, o projeto, a gente está produzindo indicadores, que nós chamamos. Então, todas as regiões, nós temos pontos em comum, por exemplo, são grandes macrocritérios que a gente busca fazer o levantamento. Então, de forma geral, a gente trabalha com governança, setor socioprodutivo,
questões culturais e históricas, ambientais e modos de vida. Então, desses macrocritérios, nós dividimos isso em critérios, né, e desses critérios nós dividimos em indicadores. E cada indicador também dividido em métricas, para que nós possamos, né, avaliar esses sistemas. Então, nós estamos trabalhando nisso aqui no Brasil, né? Então, antes de falar do Quênia, só vou falar o que a gente tem feito aqui. Então, nós temos trabalhado numa ferramenta para fazer a documentação desses sistemas alimentares que existem aqui na região, né, Centro-Sul, que é a região de produção da erva mate sombreada. Então, a ideia é que a gente tenha esses dados, esses números levantados, essas informações. Por que isso é importante? Porque no momento desses agricultores irem para uma mesa de negociação, né, eles vão melhor municiados, né, de como funcionam os seus sistemas alimentares, seus sistemas produtivos, né? Então, isso é importante. E também é muito importante para o nosso projeto, nós já percebemos uma coisa que é o seguinte: nós podemos ter planilhas e mais planilhas de dados com informações, né, sobre determinado território, né? E os tomadores de decisão, muitas vezes, eles acabam prestando atenção naquilo que tem uma história que vai, de certa forma, resumir ou condensar todo um trabalho. Então, essas histórias nós chamamos de histórias de mudança, né? Então, a gente tem também feito entrevistas com os nossos parceiros, né, que mostram como que foi a mudança, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava com fumicultura, né, e com todo o impacto, né, que a cultura do fumo tem, faz uma transição agroecológica, né, para um sistema de um erval, por exemplo. Né? Então, assim, essa é uma mudança significativa, isso é algo que pode ser evidenciado e muitas vezes, né, por mais que a gente tenha muitos dados compilados, né, em tabelas, em planilhas, as pessoas vão prestar atenção nessa história, nessa narrativa, né, que conta uma história de vida, que conta a sua relação com a floresta, que conta a sua relação com o erval, por exemplo. Então, a nossa equipe tem trabalhado nisso, né, esses dados também são importantes, né, está em curso hoje uma discussão sobre pagamentos por serviços socioambientais, e a gente sabe que os sistemas tradicionais e agroecológicos de erva mate, eles são importantíssimos em termos de oferecer para a sociedade uma série de serviços ecossistêmicos, né, em termos de suas nascentes, de ar puro, de comida sem veneno, né? Então, esse é o nosso trabalho. No Quênia, nós fizemos um seminário, né, sobre agroecologia. Então, estavam presentes lá no Quênia representantes, né, aqui do Brasil, do México, do Canadá, do Sri Lanka e da Índia e os nossos parceiros lá no Quênia. Então, foi muito interessante porque foram 4 dias de discussão intensiva com a participação de agricultores quenianos, né? Então, essa é uma característica do nosso projeto. Sempre que nós fazemos essas atividades, nós fazemos questão que os nossos parceiros, né, sobretudo os nossos parceiros agricultores, participem das nossas atividades. Então, foi uma discussão assim, de muito alto nível, né, todas as regiões apresentando, né, o desenvolvimento das suas pesquisas, os avanços, o que a gente tem feito, compartilhamos também as nossas dificuldades, os desafios que são impostos para todos nós, pesquisadores, e sobretudo para os agricultores. Lá no Quênia a gente fez uma visita técnica também para uma propriedade, né, que eles também estão, né, são produtores de alimentos, também de piscicultura, né? Então foi bastante interessante. A peculiaridade ali da região onde nós estávamos, que a gente foi para a cidade chamada Rongo, né, no condado de Miguri. O nosso parceiro lá é o reitor da universidade que participa do nosso projeto, o professor Samuel Gudu, né, e ele foi muito interessante ouvi-lo falando, né, porque o grande desafio para eles é a produção de alimentos. É um condado que sofre de insegurança alimentar. Né? Então, obviamente, a orientação da universidade, desse grupo, é que a produção de alimentos seja feita, na medida do possível, da forma mais agroecológica, né, possível.
Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção, ele falou assim, nós precisamos produzir alimentos. E isso depende do contexto. Se o contexto local ali não é possível ainda nesse momento fazer uma produção agroecológica, né, que seja feita da forma convencional, mas que seja produzido alimentos. Esse é o desafio que eles vivem ali nesse condado, especificamente no Quênia, né? Então, para mim, estar lá, né, ver, né, poder ver um pouquinho da cultura, foi muito gratificante. Eu já tive a oportunidade de viajar para vários países, participando de conferências, de seminários, mas essa viagem foi realmente especial no sentido assim, em termos de aprendizagem, de troca, e a gente volta olhando para o nosso país de uma forma diferente, para a nossa realidade, e também ouvir os colegas, por exemplo, a nossa colega que trabalha na Índia, mostrando como tem sido feita a transição agroecológica na Índia, como uma política de Estado, né? Porque também, frente a todos os problemas, né, de mudanças climáticas que nós estamos vivenciando, a mudança em todos os setores, principalmente na regulação hídrica, nos regimes hídricos, né? Então, muitos lugares estão enfrentando muitos períodos de seca, uma seca muito severa, em outros lugares, chuvas torrenciais, né? Então, isso tem desequilibrado realmente a produção, né? A forma como a produção de alimentos tem feita. Então, estar com os colegas e a gente poder, né, pensar juntos. E a nossa ideia sempre é trabalhar com uma comunidade de prática. Então, no Quênia, a gente fez isso, né? Um seminário de uma comunidade de prática, né, agroecológica, né? De que forma a gente pode fomentar, ajudar, promover essas práticas nas regiões. Então, acho que foi um pouco o trabalho lá.